Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente e toda semana você me encontra aqui batendo um papo com alguém bacana, dessa vez com alguém. Estou com esse casal queridíssimo. Estou aqui com o Matheus Carvalho, com a Isabela Losso. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui, né? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. A Isabela, o Matheus, eles há cerca de uns quase 3 anos aí, a depender de quando você está escutando isso, está assistindo isso, fizeram uma grande mudança de vida, né, gente? Vocês tiveram, assim, uma decisão que virou a vida de cabeça para baixo, né? Sim. Grande decisão. Que foi iniciar um e-commerce, que de lá para cá as coisas estão caminhando super legal, e é sobre isso e sobre outras cositas que envolvem essa questão que a gente vai bater um papo hoje. Quero começar, gente, perguntando muito antes, porque assim, uma coisa a gente vê o bolo pronto, né? Sim. Coisa legal, Exato. crescendo, bonita, interessante. Só que não vê que existe um caminho para se chegar até esse momento, né? Exato. Matheus, queria começar um pouquinho com você, cara. Conta um pouquinho pra gente, Matheus, da sua trajetória, porque eu acho que ela é uma trajetória muito identificável por muitas outras pessoas. Você tá com 30 anos, né, Sim, Matheus? 30 anos. Acho que é uma faixa etária, cara, em que eu acho que muita gente vai se identificar com o seu percurso. Você é um cara que começa a universidade, sai da universidade, trabalhou em exato. várias coisas, até... Conta pra mim, cara. Tá, então vamos lá. Tem toda uma linha do tempo, né? Uma trajetória. Sim. Então eu vou começar a falar um pouquinho da minha família para vocês entenderem e contextualizar como é que foi que eu cheguei em empreender, né? Então eu tenho dois lados da família muito diferentes. Parte de pai, meu pai é autônomo e a família toda dele é funcionária pública, minha tia, minha prima e minha avó. Sim. Parte de mãe, eu tenho a minha mãe CLT, auxiliar de enfermagem, tranquilo ali, trabalhando no mesmo lugar. Há um bom tempinho já. Já há aquela mais coisa de bem 20 assentada anos, ali, né? aquela coisa bem padrão. E aí eu tenho o meu avô, que foi empreendedor, teve empresa, virou autônomo depois, o meu tio teve empresa, o irmão da minha avó teve empresa, então eu venho dessa outra parte, da qual eu também sou muito mais ligado, porque eu morei com eles muitos anos. Sim. Então eu vim com esse resquício de ver esse lado do empreendimento, né? Mas eu sigo aquela vida normal, vou para a faculdade, cursei Qual curso que você fez? 4 anos de engenharia de produção. 4 anos? 4 anos. Caraca, de 5. Tá, isso é. Boa. 4 anos de 5 anos. E aí eu na verdade eu já tinha um sentimento de que aqui no Brasil eu trabalharia muito para um retorno menor. E eu tive a ideia de ir para os Estados Unidos, porque lá eu via que o mesmo empenho que eu tivesse aqui, se eu tivesse lá, eu teria um retorno muito maior. Melhor. Questão financeira e questão material. Pura e simplesmente isso. Então eu começo a me planejar ali no 3º ano de faculdade, começo a juntar dinheiro e a me planejar para que isso acontecesse no final da faculdade. Tá, formasse e fosse, tá. Porém, cheguei no 4º ano da faculdade, pensei, o meu diploma não vai valer lá. Por que eu tô aqui? Eu vou gastar mais um ano de dinheiro. Eu financiei a faculdade em 10 anos, não tinha como eu pagar de uma vez. Fiz todo aquele trâmite como se fosse o FIES, né? Mas era algo da faculdade. E aí eu falei, bom, vou largar, vou só estudar inglês, para chegar lá também fluente em inglês, e vou trabalhar e juntar dinheiro. Então daqui 1 ano eu vou. Bora. Na época eu namorava, e a pessoa também tinha essa ideia de querer ir pra lá e tal. Não era eu, tá, gente? Só Não, era a Isabela. Era uma outra pessoa. Também tinha essa ideia de a gente ir junto e tal. Enfim, chegou 2020, veio a época de pandemia. Opa. No ano que eu iria. Que beleza. Eu tirei passaporte, fui atrás de visto, fui atrás de tudo. Meu amigo, inclusive, mora nos Estados Unidos. Ele falou, vem pra cá, fica na minha casa. Eu falei, beleza. Aí chegou março. Só que não, né? Pandemia. E aí eu terminaria a faculdade no meio de 2018, no meio de 2017. Não, 18. Terminaria a faculdade no meio de 2018. Correto. Eu largo ela no meio de 2017. Tá. Chega 2020, pandemia. Aí eu me vi num estágio da vida onde, eu tomei a decisão de largar a faculdade, que não é uma decisão fácil. Sim. Tem toda em volta da família, toda aquela coisa, e agora vai fazer o que da vida? Você tava ali com uns 25, 26 anos, por aí? Não, menos. 20 menos? Eu tinha ali 18, eu já tava com 25 anos. Tá. Então eu largo a faculdade com 24. Tá.
na intenção de que eu também não era uma pessoa que me via trabalhando e subindo de cargo numa empresa, toda essa parte estrutural, eu não me via fazendo isso. Sempre fui uma pessoa que vislumbrava muito a parte financeira, e a gente sabe que no meio normal de empresas a gente tem tetos e cargos. Sim. E eu queria algo que me desse liberdade de tempo e dinheiro ao mesmo tempo. E como é que o e-commerce chega nisso, cara? Numa conversa informal no CrossFit, a gente praticava CrossFit, um amigo meu, ele fala que está vendendo no Mercado Livre, está fazendo vendas online. E ele já tinha um cargo numa empresa legal, ele já era bem estruturado nessa empresa. Ele me fala que começou a vender na pandemia e um ano depois ele Ao largou. mesmo tempo em que ele tinha o trabalho dele, era isso? Ao mesmo tempo que ele tinha o trabalho dele, ele vendia, e um ano depois ele estava ganhando, sei lá, o dobro do que ele ganhava, e aí ele pediu demissão e começou a viver só disso. E esse papo, essa história foi um estímulo ali pra você falar, opa... Eu já vinha fazendo muitas coisas. Então, eu fui motoboy, eu fui gerente de bar. Eu sempre, praticamente a minha vida inteira, eu ficava em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. Sim. Eu sempre fui uma pessoa que corria muito atrás do dinheiro, querendo sempre mais, achando que quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganharia. Depois eu vi que não é muito bem assim. Tá. A gente sabe que não é bem assim. Então, eu já venho com a tentativa de fazer coisas. Eu fui atrás de espaço para abrir uma hamburgueria. Eu já tinha um capital guardado, que eu vim guardando a minha vida inteira. Eu já estava tentando ter algumas ideias. Tive uma empresa de revenda de perfume, online, vendia no Facebook. Então você já tinha ali alguns princípios ali de algumas coisinhas. Eu estava atento ao que pudesse me aparecer. Estava estudando muito sobre o mercado financeiro na época. Muita coisa assim eu estava tentando absorver para ver qual caminho. Eu tinha que dar uma tacada, na verdade. Ali eu percebi que eu não iria para os Estados Unidos mais. Eu já tinha desistido da ideia. Tinha passado esse bonde. Tinha passado porque era uma coisa totalmente financeira. E eu vi que dava para fazer a mesma coisa aqui, só que eu teria que ter um patamar melhor para viver a mesma coisa. E aí eu tava no sentido de, mas o que eu vou fazer? O que eu vou abrir? Que comércio? Sim. Eu só teria uma tacada, que seria o meu dinheiro de reserva. Sim. Na hora que eu investisse isso, se eu desse errado, eu teria que voltar e reservar o dinheiro novamente. Isso é um desespero danado. Mais de 10 anos juntando dinheiro. Exato. E aí você fica naquela, cara, eu não posso errar. Sim. Se eu errar, foi a chance da vida que vou ter que trabalhar mais 10 anos. Sim. E talvez não vá conseguir juntar esse dinheiro porque vai ser uma outra realidade de vida, né? E aí eu vi isso como um baixo investimento, uma porta de entrada muito forte e uma puta oportunidade, porque fui a minha vida inteira com meu avô para 25 de março em São Paulo. Sim. Esse meu amigo nunca tinha vendido nada. Tá. E aí, você já tinha um background ali. Eu olhei pra ele e falei, cara, você tá vendendo? E ele me falou números e me mostrou a empresa dele. Eu falei, cara, se tu tá fazendo isso sem conhecer nada, ele nunca tinha ido pra 25 de março. Eu vou dar baile nesse negócio, né? Eu vou arrebentar nesse negócio. Eu já tenho know-how, meu avô, conheço de cabo a rabo a 25, Sim. São Paulo, centro. Falei, cara, se esse cara tá dando certo, não tem como dar errado. Massa. Isso veio na minha cabeça não uma questão de ser, de me achar melhor, não. Sim, mas era uma questão de que eu já vivência. tinha uma experiência e ele não. E se ele tava fazendo, eu também poderia, né? Muito bom. Isabela, o seu caminho ele é um bocado diferente, né, cara? Para chegar nesse ponto aí, porque você não larga a universidade, pelo contrário, você conclui a universidade, é pós-graduação e atuação na área, são 2 pós-graduações que você tem e tal. Você é biomédica, né, Isabela, de formação? Biomédica de formação. Cara, me conta essa parada aí, como é que a biomédica de formação pós-graduada parou no e-commerce, cara? Para vendedora de mercadoria. Muambeira. Para 25 de março. Me conta isso, cara. Esse pensamento, na verdade, surgiu depois que eu conheci o Matheus, né? Então, ele foi o bichinho ali que picou? Não, foi totalmente, porque o meu meio, assim, o meio que eu convivi, o ambiente, as pessoas eram todas na mesma linha de raciocínio, digamos assim, né? Então, aquela famosa, vou sair da escola, preciso arrumar alguma coisa aqui, né? Um curso ou uma faculdade que eu vou fazer. Então, sem muito bem alinhado o que de fato eu queria fazer. Mas eu sempre gostei da área da saúde em si. Então, eu comecei fazendo um curso técnico de análises clínicas. Sim. Então, isso foi me dando um pouco mais de know-how sobre a área e tudo mais. E aí, eu entrei num laboratório já de cara. Então, foram 10 anos trabalhando no mesmo laboratório. E aí, em paralelo, eu comecei a faculdade, fiz a biomedicina, concluí.
E depois disso eu fiz as pós-graduações, né? São 2, diagnóstico por imagem e neurociências. Tá. Então, assim, eu fiquei bastante tempo ali, né? Pode-se colocar mais do que o Matheus. Investiu na carreira, Exatamente, de fato, eu investi na minha carreira e tentei ali de todos os meios achar algo que pudesse me tornar realizada, mas mais no sentido financeiro também, né? Tá. Isso é uma coisa que eu tenho em comum, né, com o Matheus, inclusive quando a gente se conheceu. Qual foi a frase? Eu vou ser rica. Eu falei, é a mulher da minha vida. Bom demais. Quero ser milionário. Eu falei, é a mulher da minha vida. Eu também quero. É isso. Não, foi, exatamente. A nossa união veio Bateu. dessa ambição mesmo. Tá, né? legal. E aí foi justamente quando ele começou a fazer, né, as coisas no Mercado Livre. Tá. E a gente começou, eu conheci ele, na verdade, no mesmo tempo que ele iniciou a conta no Mercado Livre. Tá, você estava começando esse trabalho e vocês conhecem. Então, a nossa primeira conversa, inclusive, foi sobre também, ele colocou os pontos do Mercado Livre, pra mim, a ideia em si. Até então, eu falei, pô, legal. Peraí, o date foi Mercado Livre, Não. Matheus? Não. Acho que quando foi o date, eu não tinha aberto ainda a conta. Tá, beleza. Tinha. Porque fiquei um pouco preocupado. Diga, Senão Isabela, não teria vai. aqui hoje. Continue, Isabela, vai. Bom, então, aí depois de toda essa trajetória e tudo mais, eu conheci ele estava já no Mercado Livre, e aí foi quando eu pensei, caramba, né, ele tá fazendo alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, só que assim, eu nunca pensei, diferente dele, eu nunca tive ninguém próximo a mim, parente, família, ou alguma pessoa que empreendesse para eu ter esse pensamento. Então, a minha trajetória era faculdade, trabalhar na área, né, subindo de cargo, alcançar ali... Não tinha referência, né? Exatamente, não tinha referência. E foi o que eu fiz. Então, eu alcancei, né, um cargo ali de biomédica e acabou que eu parei ali. Estacionou ali. Exatamente, né? Então, foi o que eu consegui dentro da área e mesmo tentando outras coisas por fora também. Dei aula num período, num curso técnico. Então, eu sempre tentava fazer outras coisas em paralelo também para aumentar aí a minha renda. E justamente depois que o Matheus começou e tudo mais, teve um momento que foi um momento que ele trouxe justamente a ideia para mim que, poxa, você tá querendo um objetivo, você quer chegar em um lugar e você não tá traçando o caminho correto para isso. Exatamente, foi quando ele me levantou números, na verdade, né? Porque o Matheus, ele é super das planilhas, né? Então ele falou, como que você quer chegar nisso se você ganha isso por mês? Você vai precisar trabalhar isso para chegar nisso e vai precisar de umas 4 ou 5 vidas aí, com gasto e salário. Tá. Não, de fato foi isso. Então esse foi assim, o meu ponto de virada, né? Quando as coisas... Mas, Isabela, tem uma coisa no seu caso que eu acho que ela que me pega um pouquinho, que eu acho legal de você comentar. Você teve um investimento de carreira. Nossa, ele não é só financeiro. Ele é pessoal, ele é emocional, né? Você projeta, você projeta uma vida. Como é que foi, cara, você se confrontar com esse dilema do largar? Porque assim, uma coisa a gente falar hoje, que pô, deu certo, o trabalho de vocês é muito legal. Mas quando a gente pensa naquele momento, que é trocar uma carreira que existia, na qual você investiu tempo, investiu seu dinheiro, investiu questões emocionais, por uma possibilidade. Tava rolando, mas vamos lá. Era uma possibilidade, totalmente. Como é que foi isso, cara? Olha, foi bem difícil, eu falo isso pra todo mundo. Foi um processo, assim, e foi doloroso, porque eu tava, como eu falei pra você, eu tava inserida na área. Sim. Então, eu só conhecia pessoas da área. Então, teve muito choque no sentido de... Eu era muito boa no que eu fazia, né? Modéstia à parte. Então, foram 10 anos ali no laboratório, eu cultivei, aprendi todas as áreas, todos os lados de dentro do laboratório. Então, eu era muito boa e eu sabia que eu era boa. Então, pra desapegar disso, foi uma coisa muito difícil. E querendo ou não, por mais que eu almejava ter mais financeiramente falando, eu estava confortável porque eu tinha estabilidade, digamos assim, né? Claro. Do regime CLT, e eu sabia que também eu não iria ser demitida nem nada do tipo. Eu tinha esse conforto. Então, realmente foi muito difícil eu sair e a minha única referência ser o Matheus em relação a empreender. Sim. O cara que largou a faculdade. O cara que largou a faculdade. Outro caminho, tá. Outro caminho totalmente diferente. Sim. E aí, pra mim, o meu ponto, assim, de virada foi ter conversado com meu pai, né? Que foi o momento que a empresa já estava, né, acontecendo, dando certo, o Matheus ia precisar
de uma pessoa, de um sócio, e eu ajudava ele somente nas minhas horas vagas, né? Então saía do trabalho, embalava pedido para ajudar ele, mas nada ali, né? À frente junto com ele. Sim, sim. E aí foi um momento que ou ele pegaria uma pessoa, um sócio, ou eu ia ter que também assumir o papel na empresa e deixar a empresa que eu trabalhava, né? Sim. Então, depois desse processo, esse momento, assim, né, de virada, eu fui conversar com meu pai, eu expliquei a situação, inclusive eu pensei que ele ia ter uma opinião totalmente... Vou tomar um esculacho. Nossa, eu tinha muito esse pensamento, porque meu pai, ele é bem conservador, né, também, assim, minha família no modo geral, né, todo mundo ali, CLT, ou fez faculdade, emprego fixo, ninguém, né, meteu o louco, enfim. Sim. Mas ele foi totalmente diferente do que eu pensei que ele seria. Inclusive, legal. Pai, te amo. Fez muita diferença pra mim aquela palavra dele, que foi o momento de você arriscar agora, né? Você não tem nada que te prenda. Então, é melhor você arriscar e tentar ser feliz do que você continuar infeliz num lugar que, né, você não quer estar e você está se forçando. Então, esse foi o meu ponto de virada, assim, foi uma coisa muito importante pra mim, porque eu precisava daquela validação, sim, né? Claro, eu não tinha essa validação em muitos lugares, assim, principalmente nas pessoas da área e tudo mais, que ninguém vai compreender muito, né, essa transição. E aí, pra mim, foi o ponto-chave, né? Depois que ele falou isso, foi como se fosse um alvará pra eu me libertar. Eu falei, então, meu pai falou, não é a validação de qualquer pessoa, né? O seu pai. Exatamente. Né? Um peso diferente ali. Um peso totalmente diferente, né? Inclusive, é uma coisa que eu quero levar pra frente, assim, pros meus filhos mesmo, porque faz muita diferença, assim, quando a gente apoia, né, os sonhos, assim, por mais que não tenha certeza de nada, você sentir que a sua filha não tá legal e você dá apoio mesmo com medo é muito importante, porque pra mim, assim, foi um ponto de virada, né? Com certeza. Boa, bacana, muito bom, muito bom. Essas duas trajetórias super diferentes se encontraram em algum ponto da vida e agora vocês tocam juntos no e-commerce. O que é o e-commerce? O que é isso? Expliquem para mim, por favor. Quer falar? Não, pode falar. O e-commerce, a gente trabalha, na verdade, dentro dos marketplaces, né? E o que seriam esses marketplaces? Mercado Livre, Shopee, Magalu, Americanas, tudo isso são sites que as pessoas têm as suas lojas individuais dentro desses sites, e aí a gente anuncia produtos lá dentro. Então, quando um comprador, ele vai comprar o produto, ele não está comprando da loja tal, ele está comprando do Mercado Livre, ele está comprando da Shopee, ele não sabe ao certo de onde ele está comprando, né? E é onde a gente entra, né? A gente tem lojas dentro desses marketplaces. Então, atualmente, a gente tem no Mercado Livre, na Magalu, na Shopee e na Amazon. E a gente vende basicamente os mesmos produtos ali, né? Nosso nicho principal são brinquedos. E a gente trabalha também o D e sazonalidades, né? O que é isso? Como assim? A sazonalidade são os picos de... Imagine que durante o ano a gente tem diversos festividades, Festa junina, Dia das Crianças, Natal, isso. E aí, o que são as sazonalidades? Dá um exemplo. Verão é uma sazonalidade, porque ela acontece num determinado período do ano. Correto. Sempre. Inverno, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Então, são feriados ou comemorações ou tempos onde determinados tipos de produtos têm uma demanda muito maior. Claro, então, no verão, a gente está pensando em comprar, de repente, malas de viagem, piscina infantil, boia. E no inverno, a gente está pensando em comprar casaco, cobertor. Então, tem esses picos de demanda e aí a gente chama isso de sazonalidades porque elas se repetem todos os anos da mesma forma. Deixa eu só entender. Então, assim, vocês têm aqueles produtos com os quais vocês trabalham ao longo do ano inteiro. É a questão dos brinquedos, por exemplo, como você falou. E há esses outros elementos que trabalham a partir de questões que são sazonais, é isso? Isso, é porque o que acontece? A nossa demanda de brinquedos, ela vem dos 3 últimos meses do ano. Então, eles são mais de 55% do faturamento de nicho de brinquedos estão entre os 3 meses do final do ano. Festividade de fim de ano, Dia das Crianças e Natal. O resto dos 45%, ele se dilui nos 9 meses restantes. Então, a gente precisou ter aí alguns outros produtos para compor esse nosso faturamento, para também a gente não sentir tanto a queda brusca no restante do ano, né? Então,
basicamente é isso que a gente faz, né? A gente compõe o faturamento ali no restante do ano. Entenda Marketplace como um shopping. Você tem a sua loja dentro do shopping, o shopping te dá visibilidade, tem toda a parte de marketing, o shopping tem toda a estrutura do shopping, ele te entrega tudo isso e você monta a sua loja lá dentro. Você tem as suas vitrines, que seriam os nossos produtos, é a nossa vitrine, e a gente tem uma loja dentro de algo maior com um conglomerado de lojas. Isso é E como se destacar em relação, porque vou usar a sua metáfora, Matheus, a do shopping. O shopping é loja pra caramba, é vitrine até umas horas. Como é que faz a sua vitrine brilhar mais que a do outro? Exato. Tem todo um know-how onde a gente tenta diferenciar a nossa oferta pelo mesmo produto. Quando a gente pesquisa lá no Mercado Livre, vai pesquisar um tripé de câmera, a gente vai achar diversos produtos iguais, com preços diferentes. Então a gente sempre tenta chamar a atenção nas fotos para que o comprador veja que aquele nosso produto tem uma estrutura, tem toda uma imagem, um vídeo legal. A gente tem a questão da oferta, então a gente pode diferenciar a oferta, de repente oferecendo algum brinde, oferecendo algo a mais. Você vai comprar um tripé, geralmente quem compra o tripé compra uma ring light, então a gente faz um combo e oferece isso já. A gente trabalha com facilita, a gente quer facilitar a vida do comprador, para que ele não tenha que ficar caçando produtos, ele vai comprar tudo do mesmo anúncio, do mesmo local. Interessante isso. Então, Isabela, mas por que não trabalhar com um site próprio? Porque, né, vou vender as minhas coisas, vou montar o meu site, eu vendo no meu site já era. Por que fazer uso dos marketplaces? Isso é uma coisa, assim, muito interessante, né? Porque os marketplaces, como o Matheus falou, eles te trazem toda aquela demanda, né? Então, a questão do site próprio, você tem que buscar a sua demanda. Sim. Então, você gasta ali, o dinheiro ele vem muito na frente, antes do retorno. Então, quando uma pessoa está começando, a porta de entrada para você começar a vender no marketplace é muito mais baixa. Sim, Você pode começar dentro de casa, com poucos produtos, anunciando, porque a demanda, o marketing, o tráfego, está tudo concentrado na plataforma. Logística. A logística também de entrega. Então, a gente tem essa facilidade das coisas acontecerem mais rápido. Então, a gente consegue girar um caixa ali dentro legal. E eu acho que depois é interessante, sim, a gente trabalhar em paralelo com um site próprio, que te fornece talvez margens melhores, mais agradáveis, né? E um público diferente, nichar uma loja. É interessante ter os dois, mas para começar, para ser algo mais rápido, os marketplaces são mais interessantes porque ele te traz essa demanda, esse caixa, você não precisa ficar ali construindo esse seu público para conseguir a conversão no seu site. Dá pra gente falar que é uma relação de troca, então. Sim. Que existe ali um perde-ganha, que é bom para os dois lados. Exatamente. O marketplace ele traz o marketing, a logística e a confiança do site, né? Você pega o Mercado Livre, ele investe hoje grande, ele tem nome. Na Globo, ele investe em diversos locais onde ele expande o nome dele. Então, quando você compra no Mercado Livre, você não sabe a loja que você está comprando. Sim. Você comprou de onde? No Mercado Livre. Você vai se virar com eles, então, né? ele já te dá um know-how, em troca disso, ele tem uma parcela, uma fatia da sua lucratividade, que seria a mesma coisa se você tivesse um site próprio e tivesse que investir em tráfego pago, tivesse que investir na logística, no marketing, no pós-venda, em tudo. E criar a confiança do público. Exato. Sim. Então, tem essa relação de troca. Você se beneficia já dessa imagem construída por uma empresa que é gigantesca. Porque a construção de marca, ela vem mais de um médio a longo prazo, né? E hoje, atualmente, o mercado mudou muito da pandemia para cá. Então, a gente briga ali pela atenção das pessoas, digamos assim, né? Nas redes sociais e tudo mais. E as marcas grandes, elas vêm tendo que cada vez mais investir ali na publicidade para trazer esse público e tentar converter. Perdão. Então, justamente por isso que começar no marketplace é muito mais interessante por conta dessa demanda, né? De tudo que já está ali. Uma facilidade, né? Exato. E a gente está falando muito da questão da atuação de vocês nos marketplaces e tal, mas eu acho que às vezes fica uma impressão que é equivocadíssima, porque vocês também têm outros trabalhos em rede, no campo digital, a gente já vai falar disso, mas eu acho que fica uma impressão equivocada, como se o trabalho de vocês começasse e terminasse na internet, né? Quando, na verdade, vocês têm um baita de um trabalhão offline, né? Com câmera desligada, em que a coisa está ali acontecendo.
Matheus, como é que é esse trabalho fora das redes, esse trabalho mesmo braçal, por assim dizer, né? Sim. Me conta, velho, a estrutura que você precisa ter para conduzir um trabalho como esse. Tá, como eu falo pra galera sempre que a gente vai conversar sobre isso. O começo, ele é igual o carro. A marcha mais forte é a primeira. Então o começo é sempre o mais difícil. Tem que fazer tudo sozinho. Fazer um anúncio, uma foto, procurar o produto, anunciar, levar no correio, fazer pós-venda, conversar com o cliente. Tem que fazer tudo sozinho. Depois que você aprende a vender, Sim. Essa é a parte mais fácil. Tá. A hora que você aprende, é só você replicar. Replicar. E aí toda a parte que não é a parte anterior e pós a venda é realmente a parte mais difícil, e você sabe melhor do que a gente, que é a questão de administração de empresa. Então você tem todas as planilhas de produto, a compra do produto, o planejamento de compra para quando esse produto vai chegar para você, procurar fornecedores, ir até as feiras. Então a gente tem todo o estudo por trás disso, não é simplesmente comprar e anunciar, a gente fez todo um estudo, por mais que a gente tenha conversado de que eu larguei a faculdade, mas eu sempre estudei muito a minha vida inteira, sozinho. Sim. Por meio de cursos, mentorias, palestras, eventos, sempre investi muito nisso, porque sabia que ali me daria um retorno, e não tem como criar nada sem estudar o negócio que você está fazendo. Então, toda essa parte de... você consegue começar dentro de casa, como eu comecei, dentro de um quarto. Conforme as coisas vão se expandindo, você vai ter que ir entendendo o jogo, vou ter que alugar um espaço comercial. Porque eu sei que no começo eram vocês dois, os gatos e as caixas, né? Dentro de casa. Na verdade, no começo era eu, na casa da minha avó, dentro de um quarto. Tá. Esse foi o começo real. Tá, pode crer. E aí, quando a gente vai morar junto, a gente aluga um apartamento de 2 quartos para ter um quarto de estoque. Mas Nossa, tá. não teve como. A gente foi morar junto mais pela empresa do que pelo relacionamento. Foi verdade. E tá assim ainda, dividindo a vida com as caixas ou não? Já tá conseguindo dividir essa parte, não? Graças a Deus, não. Agora a gente tem duas salas comerciais, a gente já tem funcionário, então... Deu para estruturar as coisas melhor. Mas com o tempo, as coisas vão acontecendo, né? No começo você tem que dar conta de tudo, você tem que ser o cara que faz tudo. Exatamente. Até você começar a criar corpo de empresa e a criar um corpo... Peraí, vou me profissionalizar aqui e vou entender também essa parte de gestão e ter que estudar a parte de gestão. Mas eu falo que o pessoal, o quanto isso é importante também a gente fazer um pouco de tudo no começo, porque até para delegar funções a gente precisa saber. Alguma noção daquela coisa, claro. Exatamente. Então, o básico a gente precisa saber. Então, por mais que agora a gente tenha design para fazer a foto, por exemplo, eu tenho que ir adaptando ao jeito do marketplace. Então, tem um modelo que o marketplace exija que esteja as fotos. Então, eu preciso passar para design que não tem obrigação de saber como que é a foto. Claro, óbvio. Então, assim, a base, ela é importante. Passar por todas as etapas é muito importante para você saber delegar as funções também, né? Sim. E agora, eu tenho uma pergunta que eu preciso, não posso passar sem fazer essa pergunta. Porque assim, gente... Eu também tenho um sócio, ele tá atrás das câmeras aqui. É meu sócio há mais de 10 anos. Meu amigo, meu amigão, aí, pô, caramba. E às vezes é complicado. E a gente nem mora junto. Imagina. E a gente nem é um casal, entendeu? No caso de vocês, é sócio e casal. Cara... Como é que é isso, bicho? Muito intenso. Matheus, primeiro você, depois a Isabela. Agora eu quero ouvir, vou ficar Quero começar para arrumar um problema hoje aqui. Vamos lá. Cara, me conta, Matheus, como é que é? Quais são os prazeres e quais são os desafios? Sim, com certeza. De ter uma sociedade com a sua mulher, cara. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu nunca pensei. Não, ainda bem, porque se você eu quero isso. É meio complicado, mas... Eu sempre achei que eu seria a pessoa que traria a questão do empreendedor, de trazer uma empresa, e a pessoa que estivesse comigo, no caso a Isabela, seria a pessoa que trabalharia fora. Tá. Porém, ela veio com essa cabeça muito de querer mudanças financeiras. Então a gente decidiu de que a gente faria algo junto, porque 4 mãos ao mesmo objetivo teria uma alavancagem e um crescimento muito maior num curto espaço de tempo. Sim. Então, assim... eu sempre falo que ou dá muito certo
ou dá muito errado. Não tem meio termo. Porque são 24 horas Mano, com a mesma pessoa. Imagine que no começo a nossa sala era no mesmo ambiente. Sim. E o nosso ambiente na casa era o quarto. Nossa. Então a gente tinha o escritório, a sala tomada de mercadoria e o quarto. E a gente ficou um ano compartilhando o mesmo ambiente. Sim. É doideira. Não falo pra ninguém fazer um negócio desse. É doideira. Mas assim, precisa ter realmente uma conexão muito forte, muito grande mesmo, querer dar certo para que as coisas funcionem, porque não é fácil, é um desafio muito grande para qualquer pessoa, seja casal ou amigos, vocês estando no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, precisa ter essa sintonia muito forte e olhar um pro outro e falar, tá, a gente vai ter os desafios, a gente vai brigar muito, vai entender que faz parte, mas a gente tá junto em prol do mesmo objetivo. No final a gente quer a mesma coisa, quer alcançar as mesmas metas, e aos poucos a gente vai separando o que cada um de fato vai fazer dentro da empresa. Então hoje a gente tem muito claro quem é a Isabela dentro da empresa e quem é o Matheus dentro da empresa. Cada um com as suas funções, cada um com o seu jeito de fazer. Ainda há muita divergência? Pra caramba! A gente ainda briga, coisa de empresa? Briga. Mas a gente já é muito mais saudável, porque hoje a gente entendeu que, tipo, pô, legal, mas eu faço isso porque eu tenho know-how e você faz isso porque você tem o know-how. Foi se estabelecendo uma dinâmica mesmo, né? Com o tempo, né? Ninguém ensina isso. Sim. Mas, Isabela, você, o Matheus, ele ensaboou um pouquinho, eu senti uma ensaboada ali. Mas e você, cara? Quais são os prós? Certamente eles são muitos, tanto que vocês estão super certo e está acontecendo. E o que você entende de desafiador, assim? Desafios que você não teria tendo uma sócia, uma amiga sua, por exemplo. Como é que você vê isso? Olha, essa fase da empresa dentro de casa foi uma loucura. Muito difícil, assim, foi o nosso pico de muitas brigas, de um momento que, nossa, a gente não sabia nem ir no meio pra frente, porque realmente a gente estava morando com o trabalho, então era acordar, trabalho, dormir, trabalho, a gente não tinha separação de agora somos um casal, vamos, né, curtir aqui o nosso momento juntos, assistir um filme. Não tinha, até porque a gente não tinha sala, não tinha nem TV, né, então exatamente, e foi um período, assim, muito difícil, quando a gente passou daquele período, eu falei, não, agora se passou por isso aqui, agora passa por qualquer coisa, o resto é fichinha. Não, mas assim, a gente parou mesmo de brigar muito quando a gente separou as funções, então quando a gente entendeu que eu sou muito uma pessoa criativa, eu sou a pessoa, né, que faz os anúncios hoje em dia, eu lido com as fotos, gestão de pessoas. E o Matheus, ele assume esse papel, eu brinco, né, do cara chato, que é o cara das planilhas, dos números. De fato eu sou. Exatamente. Então a gente separa as funções e desse jeito deu super certo. Mas é desafiador, né? O desafio tá no separar as coisas. Sim. Então, deixar a empresa, sentar na mesa para jantar e não falar de trabalho. Isso é um desafio. Dar bronca no sócio ou na sócia, é fácil separar isso da relação do casal? Porque às vezes acontece. Não é fácil. Entende? Acontece. Sim, acontece, tem que rolar, tem que chamar a atenção do outro, normal. Vai pra casa. É o principal. Vai pra casa, vai ficar de cara emburrada. É assim mesmo. A gente tem, né, na empresa, assim, algumas divergências, né? Acontecem algumas coisas esporadicamente. E eu tento não levar tudo pro coração, pro lado pessoal. Porque se eu for levar, realmente a gente não vai conseguir fluir ali o relacionamento. Então, empresa, chegou em casa é outra coisa. Mas isso a gente tá, né, inclusive ainda aprendendo a lidar com tudo isso, né? Às vezes uma coisa que é dita na empresa, por exemplo, num momento que as coisas estão mais quentes, né, um erro, um fornecedor, alguma coisa que aconteceu errado, a gente não vai ter o pensamento de tratar, putz, é meu marido, é minha esposa. Então, às vezes, sai de qualquer jeito, né? Sim. Tem que ser igual ao jogo de futebol. O que acontece nas 4 linhas, fica nas 4 linhas. Não pode levar pra casa e sair do campo. É isso. Eu sou o cara mais crítico. Tá. Eu não jogo futebol, eu não entendi nada que tu falou, mas tá tudo bem. Então, tem que tentar separar e a gente vai aprendendo, porque, de fato... Ninguém nasce sabendo. Mas assim, os pontos positivos são justamente que a gente o nosso assunto nunca acaba
Sim. A gente tem muita coisa para falar e eu acho que a gente é muito alinhado nos nossos objetivos. E vocês claramente manifestam isso, tá? A gente tá na cara de vocês, que vocês têm um alinhamento muito claro, uma meta comum, assim, isso é assim, é visível. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto que mais salta. A gente brinca Sim, aqui e tal, das com divergências, certeza. mas acho que esse é o ponto central, né? Sim, porque é isso que permanece a gente, né, na nossa trajetória. Então, a gente saber exatamente aonde a gente quer chegar facilita muito. Então, as coisas que acontecem no dia a dia são mínimas referente aonde a gente quer chegar. Então, muitas coisas a gente, né, passa... Vai relevando. Exatamente, vai relevando do dia a dia e porque a gente tem um objetivo, né? Legal. Mudando de assunto, pra não, né, gerar, né? Vamos acalmar aqui. Cara, além do trabalho com os marketplaces que vocês fazem, a questão do e-commerce, vocês têm uma atuação muito bacana em rede social, né? O TikTok de vocês, por exemplo, é muito legal, ele cresceu bastante rápido, né? Foi um crescimento rápido e tal. Vocês têm os trabalhos de mentorias também, eu sei que tem curso chegando, coisas para acontecer. Esse trabalho de atuação nas redes, ele é um outro trabalho ou ele complementa de alguma forma esse trabalho inicial de vocês com e-commerce? Conta isso para mim. Como é que é essa dinâmica? Eu sou bem curioso para poder entender isso de vocês. Matheus. A gente, só para entender, ele é uma outra empresa. Acabou se tornando uma outra empresa, né? Ele não veio para agregar de fato no que a gente faz no e-commerce. E é engraçado porque eu sou a pessoa offline, eu sempre fui offline. Meu Instagram era fechado, minhas redes sociais eram fechadas. Eu não era o cara que postava. Eu nunca tinha falado na frente de uma câmera na minha vida. E ela veio com a parte criativa do quero fazer, sabe aquele negócio de vambora? E ela começa a filmar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, me filmar. Naturalmente, mas sem propósito. Só por uma questão de, eu falei pra ela, pô, eu tenho muito na minha cabeça de que assim, vai dar certo. E naquela época eu falava, filma. Que daqui 4, 5 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar, tu lembra disso aqui? Em casa, legal. Primeiro pedido. Então eu queria ter esse histórico. E ela começa a fazer isso e explode nas redes sociais de uma forma orgânica e do nada. E eu fiquei muito... Mano, mas como assim? O que eu fiz, tá ligado? Não tem nada, só tô embalando o pedido. E aí começa uma parte dela de querer puxar isso. Não, vambora, as pessoas estão gostando, vamos filmar. E eu meio tipo, mano, mas meu Instagram é fechado, não gosto disso, sabe? Foi fácil, né, dar um nó nele, Isabela, senhora, abrir o Instagram, aparecer mais. Nossa, a primeira vez que ele aparecia, né, pra falar e tudo mais, meu, coitado, eu já Pedro, ele suava, ele não queria dizer. Cativeiro ali, né? Exatamente. Falei, não, vai ser legal e tudo mais, mas que bom que hoje, né, já se tornou outro braço, né, outra empresa, assim, no digital, a gente e a partir do TikTok, das coisas, é que vocês fazem a questão das mentorias, dos cursos. Isso, converte em mentorias, as pessoas se interessaram, né, em querer saber, a gente criou uma metodologia de ensino para passar para as pessoas como começar no marketplace, né, como escalar nas vendas, e aí o pessoal começou a gostar e a gente veio a demanda, né, e a gente acabou criando essa parte educacional por uma questão de brechas no mercado, que a gente via que na internet acaba tendo muita pessoa que se aproveita e que eu sempre fico muito bravo com essas coisas de se aproveitar do sonho dos outros. Um charlatanismo mesmo, exato, assim, né, cara? Vendendo soluções fáceis, né? Exatamente. E você não ter a responsabilidade social com o outro ali, de repente, de que aquilo ali era a única chance da vida dele. E como eu via muito isso em mim, de que, pô, eu só tinha uma chance, na minha cabeça eu só tinha uma chance, né, óbvio, financeiramente, então eu queria ajudar outras pessoas também que estivessem na mesma posição que eu estava no começo, sendo CLT, e que só tem uma chance na vida e que quer entender ali como pessoas comuns chegam em lugares extraordinários. Sim. Que é o que a gente busca. Então eu vejo isso como uma forma de realmente ajudar a pessoa a mostrar um caminho. Falar, não, tem aqui um caminho. Se eu fiz, você consegue também, sabe? Porque, pô, não tenho nada de especial. Nem ensino superior brincando eu tenho, então nada me diferencia de você. É só esforço, constância, disciplina, perseverança, tudo aquilo que a gente acaba tendo, né, e acaba passando, mas isso acabou se tornando hoje uma coisa que eu gosto muito. Eu nunca me vi explicando e ensinando outra pessoa a fazer algo, mas eu sempre fui uma pessoa que pega as coisas com facilidade. Na escola, na faculdade, eu sempre fui muito rápido e muito
fácil de entender. Então eu falei, pô, eu tenho que aprender a passar isso daqui para alguém, né? Mas, cara, isso que você tá falando, Matheus, eu acho assim, esse senso de responsabilidade, eu acho ele fundamental, cara. Como professor, sou professor há 20 anos. Eu sempre tinha uma coisa comigo, assim, cara, eu tô lidando com a vida dos outros. Exato. Tô lidando com a vida de alguém, o sonho dos outros. A gente não acerta sempre. Sim. No nosso trabalho, Sim. eu como professor, vocês no trabalho de vocês, a gente não acerta sempre. E tudo bem não acertar sempre. Faz parte do que é a vida. Mas um senso de responsabilidade em relação àquela pessoa que está na sua frente, até o erro ele é diferente. Sim. Até quando a gente erra, vacila, ele funciona de uma outra forma. E isso me preocupa bastante, cara. Acho que na área de vocês, eu acho que ela é uma área, falando sério, assim, eu acho que ela é muito sensível, porque a pessoa tá ali, cara, foi o que você falou, Matheus, querendo a chance da vida dela, às vezes, cara. Eu vou arriscar aqui. É o único dinheiro que ela tem, entendeu? Exato, cara. Ela juntou o dinheirinho dela pra fazer Ela confia numa pessoa que ela conheceu na internet, assim como ela me conhece hoje, e deposita ali as esperanças e de repente a pessoa engana ela de alguma forma, né? Ludibria. Na verdade, é um marketing hoje em dia bem agressivo, né? Tem as pessoas que usam da má fé justamente disso, de não falar todo o contexto. Então, aquele famoso fique milionário em 2 meses, sim, né? exato. Ganhe 100 mil e comece com 2. Gente, não tem cabimento, né? São umas coisas assim realmente absurdas, mas que a pessoa também tem que dar uma parada para analisar o que de fato está fazendo sentido e o que não faz sentido, né? Sim. Então, tem muito esse lance das redes sociais mesmo, de estarem com esse marketing mais agressivo, principalmente... Tem trabalhado muito em questão de trazer a sinceridade e a transparência, brigando de frente com quem traz esse outro lado desse marketing agressivo. Então a gente não utiliza disso, não gosto, a gente fala que não tem nada a ver, a gente tem que mostrar o dia a dia, sim, né, e gerar aquela conexão com a pessoa de que somos pessoas comuns, nada demais. Massa. Essa última pergunta que eu tenho, eu vou começar por você, Isabela, porque você me contou que o Matheus ficou um pouquinho nervoso. Que ela ficou meio assim, caramba, como é que eu vou falar com esse negócio e tal? Então, para ele poder ter tempo de trabalhar, vou começar contigo, beleza? Isabela, a gente tem uma parte do nosso público, em função do próprio cursinho, que não tivemos por tanto tempo, que são pessoas mais jovens, mas também é um público de pessoas adultas, justamente passando pela cabeça, momento de transição de carreira. Esse é um assunto que mexe muito com o nosso público. Seja por aquele jovem que está escolhendo a carreira que quer seguir, ou por aquela pessoa já formada, já adulta, tentando mexer na vida, né, e tentando caminhar por um outro rumo. Que conselhos, Isabela, você daria para alguém que está considerando a possibilidade de iniciar um trabalho como o que vocês desenvolvem hoje? Bom, eu diria para, primeiramente, não ter medo da mudança, né? Porque as mudanças, elas ajudam muito a gente no processo de evolução. Mas essa mudança, ela muitas vezes vai precisar de ajuda. E para mim, foi uma coisa muito de pessoas, ambiente. Então, se você quer estar no empreendedorismo, tendo um e-commerce ou qualquer coisa relacionada, você esteja num ambiente com as pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, buscar conhecimento, cursos, palestras, sempre estar envolvida no meio para você entender e, obviamente, quando a gente tem mais conhecimento sobre o assunto, esse medo ele vai ficando um pouco reduzido, né? Então, a gente consegue aí ter essas mudanças. E não importa em que período da vida a gente esteja, ela sempre é válida. Então, se você está pensando em mudar de carreira, mas tem tantos anos, mas nada disso importa, assim, no modo geral, desde que você saiba exatamente o que você quer, o que você almeja e onde você quer chegar, né? Então, eu diria para as pessoas que pensam em arriscar para estarem próximo em ambientes com pessoas que fazem aquilo que elas estão buscando, que para trazer uma clareza das informações. Porque muitas vezes, se a gente está num ambiente que está todo mundo indo para um lado, a gente não consegue ver muita saída, porque a gente, né, não enxerga além daquilo que está ali no meio. Excelente. Ficou pesado, né? E você, Matheus, o que você diria, cara? Bom, vamos lá. Para a pessoa que é jovem, para você ali começando a sua vida de estudos, primeira coisa, não largue a faculdade. Por favor, não faça isso. Viva suas experiências. Viva suas experiências. E eu queria tranquilizar, falar que tá tudo bem se você não sabe o que você quer fazer hoje, se você ainda não tem clareza do seu objetivo. Eu fui entender o que eu queria com quase 30 anos de idade. E isso era uma coisa que me angustiava muito. Cara, e aí eu não sei o que eu quero. Eu não sabia o que eu queria da vida e muita gente há 10 anos na área já sabia o que queria. Então tá tudo bem.
viva a hora de errar é agora, a hora de tentar é agora. Estude, tente outras coisas. Se você quer empreender, tente, vai atrás. Não deixe de estudar é muito importante. E para você que quer fazer uma transição de carreira, já é uma pessoa de repente com família, uma pessoa mais velha, busque conhecimento. Tá? O conhecimento eu acho que ele é muito importante. Busque meios para que isso ocorra, como a Isabela falou. Vá em palestras, se antene do mercado. Não largue tudo achando que você vai conseguir cobrir as coisas que você já tem hoje em 5 meses, em 6 meses. Não. Construa um planejamento para que essa transição de carreira seja uma forma tranquila. Até que isso ocorra, você vai ter que se esforçar muito, vai ter que ficar à noite sem dormir, provavelmente, não ter finais de semana, abrir mão de muita coisa, mas você vai planejar para que isso aconteça. Então, esse é o recado que eu queria deixar aí pra galera. Tava com medo, mandou bem pra caramba. Foi excelente, foi ótimo. Gente, gostaram do papo? Gostaram eu adorei, da conversa? Foi muito bacana bom. pra vocês. Eu também gostei bastante. Top. A gente tem presentinhos pra vocês. Canequinha e ecobag. Obrigada, toma. Para Obrigado. os dois, Obrigada. porque sobre isso vocês não vão brigar. Cada um tem o seu. Uma ali. coisa menos, obrigada. Galera, espero Que muito. lindo. Legal, gostaram? Eu adorei. A gente tem a canequinha. Opa, é verdade. O meu ponto aqui acabou de lembrar de uma coisa fundamental. Quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, como encontra, Bela? A gente tá como e-commerce em casal, tanto no YouTube quanto no TikTok. E o Instagram é separado porque nem tudo é em casal. É verdade. O meu é Losso, com 2 S, Isabela. E o meu é Matheus C. Lucas. Matheus com TH? Matheus com TH. C. Lucas. Se vocês encontram tanto a Isabela, quanto o Matheus, quanto os dois, beleza? Tá nas redes pra poder... Juntos e separados. Galera, você que curtiu esse episódio, espero que você tenha gostado, eu achei uma delícia, foi muito legal. Não esquece, se está assistindo a gente, curte vídeo, assinar canal, aquilo tudo que você sabe que tem que fazer, está ouvindo a gente em qualquer plataforma de áudio, curte também, compartilha, faz esse papo chegar para mais gente, porque foi um papo muito, muito, muito bacana. Vejo vocês no próximo episódio do podcast da Litera, tem um monte de coisa muito bacana pela frente. Beijinho para vocês, tchau, tchau.